Agora, pessoal, vamos conversar sobre a lixeira do Windows, tá? É importante a gente contextualizar a lixeira do Windows nesse tópico de recuperação de arquivos apagados. Por quê? Porque esse é o contato que mais pessoas têm no que diz respeito à exclusão e recuperação de arquivos, tá? E pode ser também alvo, como já vem sendo, das bancas de concurso, cobrando questões mais rebuscadas a respeito desse mecanismo aí da lixeira. Então, primeiramente, eu quero esclarecer para você que o mecanismo usado para armazenar objetos excluídos de forma que podem ser restaurados mais tarde, nós damos o nome de lixeira do Windows. Os objetos que forem excluídos, gente, eles podem ser arquivos, pastas, links e qualquer outro objeto no contexto do sistema operacional Windows, tá? Agora entenda bem. A exclusão do material que vai para a lixeira do Windows é uma exclusão diferente daquela que você tem em outros sistemas operacionais. Por quê? Porque, na verdade, essa lixeira do Windows foi um ambiente já previsto para que você colocasse os arquivos de forma temporária. De tal maneira que, se o usuário se arrepender, ele tem condições de restaurar o arquivo nos mesmos moldes que ele era. Né? Seja no mesmo local que ele estava armazenado ou num outro local a ser definido aí pelo usuário, tá bom? E essa lixeira ela vai sofrendo algumas alterações à medida que o sistema operacional Windows ele vai caminhando. Existem algumas nuances na lixeira do Windows 8 que não existem na do Windows 7, que por sua vez já é uma evolução do Windows Vista, que por sua vez já muda em relação ao Windows XP. E eu quero te passar, nesses momentos que a gente vai ver, aquilo que é essencial em cada uma dessas versões, perfeito? Então, continuando aqui o nosso pensamento, há de se perceber que, apesar de ser um espaço temporário, esse conteúdo da lixeira pode ser armazenado durante muito tempo. Ou seja, se você deletou alguma coisa e deixou na lixeira, daqui a 10 anos, se você não fez nada no seu computador, se não houve exclusão da lixeira, você vai ter condições de recuperar, sem precisar recorrer a uma ferramenta mais profissional com essa finalidade. Perfeito? A lixeira do Windows, gente, ela é, na verdade, uma abstração criada para que você associe alguma coisa do mundo real com o mundo virtual. Porque o que está acontecendo, na verdade, no mundo do sistema operacional, em nível de sistema de arquivos, é simplesmente a marcação. O arquivo ele está sendo marcado como excluído. É feita uma marcação no arquivo que vai fazer com que ele desapareça da listagem dos diretórios e apareça na listagem da lixeira. Perfeito? Tudo isso provê um sistema de desempenho satisfatório sem comprometer a performance da máquina. Vamos seguir aqui adiante. A lixeira do Windows, pessoal, ela tem algumas maneiras de você recuperar o arquivo. Por quê? Para mandar o arquivo para a lixeira, basta apertar a tecla Delete ou clicar com o botão direito naquele grupo de arquivos, naquela pasta, naquele diretório e mandar para a lixeira. Mas para você trazer de volta, você vai dar um duplo clique sobre a lixeira para visualizar seu conteúdo. Seleciona os arquivos que porventura você quer trazer de volta, ok? E no menu Arquivo, caso você esteja utilizando aí até o Windows 7, você vai lá no menu Arquivo e clica em Restaurar. Se você estiver usando o Windows 8, em função daquela mudança da forma com que os menus são organizados, essa opção ela vai aparecer para você de uma forma um pouco diferente, mas ela vai aparecer, tá? E aí, quando você realiza esses passos, os arquivos voltarão para a pasta onde estavam ao serem deletados. É possível também, gente, arrastar com o mouse para qualquer outro diretório, tá? Então, você não está amarrado a recuperar o arquivo somente para aquele diretório inicialmente criado. Você pode criar esse arquivo, né, restaurá-lo em outra posição. Vamos fazer uma prática aqui para a gente ver como é que fica. Primeiramente, eu quero te mostrar uma lixeira completamente limpa e vazia, tá? Então, aqui está a minha lixeira. Eu não tenho nada no seu interior, tá? Está aqui a lixeira, eu vou centralizar um pouquinho essa janela para facilitar a sua vida. Mas você está vendo aqui que na lixeira não tem nada, tá? E o que é que eu vou fazer? Em paralelo, pessoal, eu vou abrir aqui uma estrutura que eu criei para fins de ilustração desse nosso momento. Eu venho aqui dentro de um diretório que eu criei chamado itinerante, tá bom? Itinerante. Dentro do diretório itinerante eu criei o provas de TI e dentro do provas de TI eu criei o TI Masters, tá? Dentro de TI Masters eu coloquei alguns arquivos. Eu escolhi alguns arquivos de vídeo aqui aleatoriamente, mas que somados, eles são 10 arquivos individuais e totalizam 1.07 GB. Então eu vou agora excluir esses arquivos, tá? Apertei Delete, pronto. Então, nessa versão do Windows não há a pergunta de exclusão, os arquivos foram encaminhados diretamente para a lixeira. Vou fazer até melhor. Eu vou agora, pessoal, pegar a minha pasta aqui, TI Masters,
e vou renomeá-la, tá? Só para você entender quais são as coisas que podem acontecer. Renomear. Então, vou chamar aqui de TI Masters 2. A minha provas de TI, eu vou chamar de provas de TI 2. E a minha pasta itinerante, né, seguindo a mesma linha de raciocínio, eu vou chamar de itinerante 2. Ou seja, eu modifiquei a nomenclatura dos diretórios. Aqueles meus arquivos não se encontravam nessa estrutura, tá? Então, daqui a pouco você vai entender qual é a finalidade disso aí. Vamos voltar para a minha lixeira. Quando eu dou aqui, gente, 2 cliques na lixeira, ele vai abrir essa estrutura, tá? Vou minimizar aqui para a lateral para ficar uma ilustração de algo que eu quero te mostrar. Se eu quiser recuperar esse vídeo, eu posso fazer como eu te mostrei no slide anterior. Ou seja, eu posso restaurar o item selecionado, eu posso restaurar todos os itens, eu posso também esvaziar completamente a minha lixeira, mandando tudo que se encontra aqui realmente para uma exclusão definitiva, e aí eu só poderia recuperá-los através de ferramentas especializadas, e aqui eu posso acessar também as propriedades da lixeira, coisa que nós faremos já já. O nosso foco agora é mostrar o seguinte, ó, se eu pegar esse arquivo com o mouse e arrastar aqui para a minha direita, ele vai para a minha área de trabalho? Vai sim para a minha área de trabalho. Está aqui, ó, o arquivo está na minha área de trabalho. Ah, Gustavo, e se você arrastar de volta para dentro dessa região? Gente, é como se eu tivesse apertado a tecla Delete. Eu excluí novamente. Perfeito? Então, vocês observem o seguinte, esses arquivos estão aqui. Esse último que eu acabei de selecionar, vamos imaginar que eu queira agora restaurar somente ele. Eu clico aqui, ó, restaurar os itens selecionados. Só tem um detalhe, gente. O último local de onde ele foi puxado foi essa minha área de trabalho. Então, ele vai voltar para o último local de onde ele veio, tá? Imaginemos o seguinte, no primeiro momento ele estava naquele diretório que era itinerante, provas de TI e TI Masters. Aí eu vim aqui na minha lixeira e arrastei ele para a minha área de trabalho. Uma vez arrastado para a área de trabalho, ele perdeu o vínculo com aquela região antiga e agora ele passa a fazer parte da área de trabalho. Quando eu arrasto novamente ele aqui para dentro, na hora de eu recuperá-lo, ele virá para dentro desse local, tá? Mas eu quero te lembrar também o seguinte, que os diretórios eles foram renomeados, tá? O que é que vai acontecer agora se eu pegar esse arquivo que aqui se encontra e restaurá-lo? O que é que vai acontecer? Vamos fazer a experiência. Pronto, pessoal, olha só. O diretório itinerante Provas de TI, TI Masters, foi criado para abrigar a localização original na qual aquele arquivo se encontrava, sem que houvesse penalidade daquele diretório itinerante 2, Prova de TI 2, TI Masters 2. Moral da história, quando você exclui determinado arquivo e você restaura aquele arquivo, ele vai ser colocado dentro da estrutura hierárquica do último lugar onde ele se encontrava antes da deleção. Perfeito? E se esses diretórios foram apagados, se eles foram renomeados, não interessa. Uma nova estrutura será criada nos mesmos moldes para abrigar esse arquivo, tá? É isso que acontece. Vamos ver de outra maneira que a gente pode também fazer o processo de restauração. Eu posso abrir a minha lixeira. Com a minha lixeira aberta, eu posso selecionar individualmente os arquivos e jogá-los aonde eu quiser. Observem que aqui a opção que aparece é uma opção de mover, tá? Ou simplesmente eu posso selecionar arquivos individualmente, tá? Vir na opção aqui de restaurar os itens selecionados ou simplesmente restaurar todos os itens. Mesmo que eu tenha uma marcação parcial nesses arquivos que aqui se encontram, quando eu clico em restaurar todos os itens, todos eles voltarão para o local onde eles se encontravam antes do processo de remoção, tá? Então, tá aí. Lembrando que um único arquivo é esse que estava aqui na nossa área de trabalho para fins de demonstração e ele voltou para cá. E agora eu vou transportá-lo lá para dentro da nossa estrutura para continuarmos a nossa explanação. Agora, pessoal, fazendo uma releitura do slide, a gente pode já amarrar com mais propriedade os conceitos que aqui se encontram. Ou seja, posso dar um duplo clique na lixeira para visualizar seu conteúdo. Eu seleciono os arquivos que eu quero e se eu clicar em restaurar, né, dependendo da versão do Windows, esse nomezinho pode ficar um pouco diferente, mas os arquivos voltarão para a pasta onde estavam ao serem deletados. Mas se eu quiser fazer isso em outro local, é só eu arrastar o mouse para o local de destino que eu quero fazer agora. Então, esse aqui que nós acabamos de ver é o slide que trata da questão da recuperação de um arquivo que foi excluído e estava na lixeira, tá? Outra coisa,
Como é que eu faço agora, pessoal, para excluir de fato? Eu quero agora entrar dentro da lixeira e mandar o que tem ali dentro para o limbo. Eu quero tirar do meu computador. Como é que eu vou fazer? Na primeira forma, pessoal, eu vou dar um duplo clique sobre a lixeira para ver o seu conteúdo. E no menu arquivo eu vou clicar em esvaziar lixeira. E dependendo da versão do Windows, você vai ter uma modificaçãozinha nessa opção que aqui se encontra. E é interessante que você faça uma navegação na lixeira do seu Windows aí, ou da versão do Windows que está sendo cobrada no teu edital, para que você saiba exatamente o caminho. E aí você vai lá clicar na opção esvaziar lixeira, tá bom? A segunda forma, pessoal, você pode dar um clique simples sobre a lixeira e com o botão direito do mouse você clica na opção esvaziar lixeira, tá? Agora, cuidado. Cuidado por quê? Clicar com o botão direito do mouse e selecionar excluir em algumas versões do Windows, quando você clica em cima da lixeira com o botão direito, vai aparecer a opção excluir. Na verdade, isso daqui não significa que você está excluindo o conteúdo da lixeira, pessoal. Isso aqui significa que você vai excluir o ícone da lixeira da sua área de trabalho. Tá? Essa opção aqui, ela não existe mais no Windows 7, ela é inexistente no Windows 7, também inexistente no Windows 8, mas ela existe no Windows Vista, tá bom? Então vamos prestar atenção nisso aqui para não cair na pegadinha do concurso. Em outras palavras, esse excluir daqui não é excluir o conteúdo da lixeira, é excluir o ícone da lixeira da sua área de trabalho. Então vamos testar aqui essas duas formas. Seleciono aqui determinado arquivo, ok? Venho aqui nas opções dele e excluir. Esse arquivo agora passa a constar dentro da lixeira. Qual seria a primeira forma, pessoal? Eu dou 2 cliques na minha lixeira. Ao abrir aqui a janela, o que é que eu vou fazer, gente? Eu venho no conteúdo e eu posso vir aqui no menu arquivo, ok? Tá? Eu venho aqui no menu arquivo e isso vai variar de acordo com a versão do teu Windows. No caso aqui do Windows 8, eu já tenho o botão na minha barra pronto para excluir e eu clico em esvaziar lixeira. Gente, agora, por ser uma operação mais delicada e teoricamente eu vou mandar tudo isso daqui para o limbo e não teria chances de recuperação de forma direta pelo sistema operacional, aí ele me pergunta, você quer realmente excluir permanentemente esses 2 itens? Ou seja, a estrutura de diretórios que eu tinha criado ali para exemplificar e o arquivo que eu acabei de selecionar? Sim! Pronto, pessoal, agora eu não tenho mais retorno, esse material foi mandado embora e se eu quiser recuperar, eu preciso agora recorrer a ferramentas mais especializadas. Vamos agora excluir mais um arquivo para a gente testar a outra forma de exclusão. Tá? Eu virei aqui na minha prova de TI, TI Master, selecionaria mais um aqui para exclusão, já mandei para a lixeira. E qual seria a segunda forma, pessoal? Eu dou um cliquezinho simples na lixeira com o botão direito do mouse e aqui vai aparecer a opção esvaziar a lixeira. Tá? Eu vou até transferir a lixeira um pouquinho mais para cá para ficar fácil a sua visualização. Tá aqui, ó, esvaziar a lixeira. Aí o que é que vai acontecer? A pergunta vai ser feita, tem certeza que deseja excluir estes arquivos permanentemente? Sim, tá? Sim. Então agora o ícone da minha lixeira mostra que o material foi excluído de forma definitiva, tá bom? Vamos colocar a lixeira no canto aqui de novo e prosseguirmos no nosso raciocínio. Seguindo adiante, nós temos agora como fazer, pessoal, as configurações da lixeira. Que configurações são possíveis de serem efetuadas na minha lixeira? Primeira delas, tá? Se eu der um clique simples sobre a lixeira com o botão direito do mouse, eu posso ir no menu, né, propriedades, né? Vai se abrir ali o menu e eu vou na opção propriedades. O que é que eu posso definir nesse menu propriedades? Primeiramente, eu posso definir se os arquivos deletados, eles devem ir para a lixeira, ou seja, eles não serão excluídos diretamente ou serão excluídos diretamente sem sequer passar pela lixeira, tá? Então, nós temos aí uma dupla opção. Ou ele vai ser armazenado temporariamente na lixeira, ou ele será sumariamente deletado. Tá? Para você mandar ele temporariamente para a lixeira, basta você apertar a tecla Delete. Mas se por acaso você apertar a combinação de teclas Shift, Delete, ele será sumariamente deletado. Tá bom? Você pode configurar também, pessoal, a área de disco que poderá ser utilizada pela lixeira. Existe um cálculo, via de regra ali eu tenho algo em torno de 5 ou 7% utilizado pela lixeira para armazenar os arquivos excluídos. E outra coisa que eu posso configurar também é a questão do aparecimento da pergunta confirmando a exclusão. Tá? Só um adendo que eu queria fazer aqui, em algumas versões do Windows, essa quantidade de
de bytes responsável aí pela lixeira seria algo em torno também de 10%, tá bom? De 10% da tua unidade de disco. Então vamos ver aí como é que funciona essa questão da configuração da lixeira. Estou aqui com a minha lixeira, ok? Clico com o botão direito nela e venho na opção propriedades, tá? E nas propriedades que aqui se encontram, eu posso primeiramente dizer qual é o tamanho máximo que a minha lixeira vai armazenar, tá bom? Em megabytes, tá? Então eu tenho aqui aproximadamente 25, né, gigabytes de espaço reservado para a minha lixeira. Eu posso diminuir, eu posso aumentar e eu vou colocando aqui a informação que eu quiser. Outra coisa, pessoal, eu posso também fazer o seguinte, configurar e dizer a seguinte coisa, ó. Eu não quero que os arquivos sejam movidos diretamente para a lixeira. Eu quero que eles sejam imediatamente excluídos ao apertar a tecla Delete, tá? Então você está abrindo mão do recurso da lixeira, em outras palavras. Outra coisa, pessoal, vocês percebem que à medida que eu excluía os arquivos e mandava para a lixeira, nenhuma pergunta era feita para mim. A pergunta só era feita quando eu mandava da lixeira para o infinito. Mas se por acaso eu quiser que seja feita a pergunta de exclusão quando eu deleto o arquivo do meu sistema de arquivos para a lixeira, eu marco essa opção, tá bom? Então essas aqui são as opções possíveis que eu tenho para fazer sobre a lixeira. Outra coisa, cada disco, pessoal, ele possui a sua lixeira, tá bom? Então eu tenho aqui ó, o meu disco C, e essa lixeira ela é customizada para cada unidade. Então, se eu tivesse C, D e E, eu teria aqui 3 lixeiras diferentes, cada uma armazenando o espaço da sua partição. Tá bom? Voltando ao nosso conteúdo, eu te apresento aqui 2 slides com as dicas finais. Primeira, pessoal. Cada partição tem o seu espaço de lixeira. Então, o espaço de lixeira não é feito somente por disco, é feito por partição. Se meu disco tiver uma partição, eu vou ter um espaço de lixeira. Se o meu disco tiver 3 partições, eu vou ter 3 espaços de lixeira, tá bom? Outra coisa, somente os discos rígidos, sejam discos rígidos internos, sejam discos rígidos externos, usam a lixeira. Se por acaso você tiver um pendrive, se você tiver uma unidade de armazenamento flash e colocar no seu computador, tudo aquilo que você excluir não passará para a lixeira. Por quê? Porque a lixeira, pessoal, ela fica dentro daquela unidade de armazenamento. Ou seja, um HD externo, quando você pluga numa máquina e exclui alguma coisa, aquela coisa excluída vai junto com o HD externo. Não fica no teu computador. De tal maneira que se aquele HD externo for plugado em outra máquina, você tem condições de, na outra máquina, fazer o processo de recuperação. Tá bom? Então, lembrando, gente, dica aí para concurso. Os discos rígidos externos e internos possuem lixeira, tá bom? Somente existe lixeira para disco rígido. Os discos removíveis, e aqui entra a categoria de pendrives, não possuem lixeira. Ou seja, não existe lixeira para disco flexível para pendrive, tá bom? Fica aí a dica. Outra coisa, o que é deletado pela rede, pessoal, não passa pela lixeira. Se você tiver uma unidade de rede mapeada e nela você vai fazer um processo de exclusão, saiba você que o conteúdo excluído não vai passar pela lixeira. Inclusive, se você referenciar a sua própria máquina pelo endereço IP de rede e abrir os diretórios, ou seja, você está na sua máquina abrindo a sua própria máquina pela estrutura de rede, aquele material que será excluído não passará pela lixeira. Faremos uma prática já já para você perceber isso aqui. Outra coisa, pessoal. Se o arquivo a ser deletado for maior do que o espaço livre da lixeira, ele será excluído permanentemente. Imagine que você tem uma lixeira com 10 GB de espaço. E desses 10 GB, 5 GB já estão ocupados por outros arquivos, tá bom? Então você tem 5 GB livre na sua lixeira. O arquivo que você vai excluir tem 6 GB. O que é que vai acontecer, gente? Esse arquivo de 6 GB não cabe no espaço livre da lixeira e ele será excluído em definitivo, tá bom? Excluído permanentemente. Outra coisa, a lixeira é uma espécie de FIFO quando enche. À medida que você vai enchendo a sua lixeira, imagine que sua lixeira você tem aí arquivos de 1 GB, a sua lixeira tem 10 e você foi colocando arquivos de 1 GB, né? Então entrou o primeiro, o segundo, o terceiro. Quando entrar o 10º arquivo que você quiser jogar, o 11º, o 11º vai entrar, mas quem vai sair fora da lixeira vai ser o primeiro dos arquivos que ali se encontravam, tá? Então ela funciona como uma espécie de fila, né? First in, first out. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Reforçando o que eu falei ainda há pouco, o Shift Del, pessoal, quando você utiliza essa combinação de teclas para realizar o processo de exclusão,
o arquivo, o objeto, ele não passa pela lixeira, ele vai embora direto. E os arquivos binários, ou os executáveis, né, enquanto estiverem dentro da lixeira, eles não são executados. E se forem arquivos, pessoal, eles não são abertos dentro da lixeira. Se você excluir um arquivo .doc e se você entrar dentro da lixeira e der 2 cliques nesse .doc, ele não vai abrir. Faremos um exercício já já para a gente massificar esses pontos. Os elementos deletados também pelo prompt de comando, ou seja, pela telinha de terminal, também não passam pela lixeira, tá bom? Não passam pela lixeira. Vamos agora fazer a nossa prática para a gente concluir a explanação desse vídeo. Então, para fins didáticos, eu estou abrindo aqui a minha região de usuário, tá? Estou criando aqui um determinado arquivo. Vou criar um arquivo de documento do Word, né? Vou chamar ele de doc01. E já vou criar uma cópia dele e chamar de doc02. Perfeito? Qual é a minha ideia, pessoal? É mostrar para vocês um processo de exclusão diretamente aqui pela minha área de trabalho, sem recorrer à rede, né, estrutura de rede, e fazer uma exclusão pela rede. Primeira delas, pessoal, venho aqui ó, no doc01 e excluo. Quando eu excluo, para onde é que foi esse meu arquivo? Ele está dentro da lixeira. Está aqui a minha lixeira e o doc1 está aqui dentro. Está pronto. Vou fechar a minha lixeira. Eu vou agora utilizar o executar para abrir aqui o meu computador pelo endereço de rede. Tá? Estou usando aqui o endereço padronizado de loopback. Abro uma janela, então vocês vejam que eu estou acessando a minha máquina, né? Users, Gustavo, e está aqui o doc2, ó, aquele arquivozinho que estava do lado do outro. Observem, é a mesma janela, mas eu estou agora utilizando essa janela a partir da minha pilha de rede TCP/IP. Tá? Então, se eu deletar aqui agora, o que é que vai acontecer? Tem certeza que deseja excluir? E agora essa exclusão vai ser o quê, gente? Está aqui, ó, permanente. Eu vou excluir de forma permanente. Se eu disser que sim, esse doc que eu acabei de mandar embora, ele não mais vai constar aqui da minha lixeira, tá? Ó a minha lixeira aqui, ó. Quem é que está aqui dentro, pessoal? Quem está aqui é somente o doc1. Por que é que o que eu deletei nessa janela da direita não veio? Porque essa janela da direita, na verdade, é a representação do acesso à minha máquina através da minha pilha de protocolos de rede, tá? Provando mais uma vez que o que é deletado pela rede não passa pela lixeira, tá? E outra, se eu quiser abrir esse documento aqui e clicar 2 vezes nele, ele não abre, ele simplesmente vai apresentar-me as propriedades do documento, tá? Do documento. Ele não vai abrir o documento. Isso aí pode ser também uma outra pegadinha de concurso. Se eu quiser abrir esse documento, eu tenho que trazer ele para uma região oficial da minha máquina, que não seja a lixeira, e a partir daí eu executo a abertura. Claro, esse documento eu acabei de criar, ele não vai ter nada no seu interior, mas não é por isso que quando eu clico 2 vezes, ele abre a opção de propriedades. Ele poderia ser a monografia, poderia ser um livro de 600 milhões de páginas, mas quando eu clicasse, a informação que eu teria era exatamente essa daqui, tá bom? Agora, se eu quiser restaurar esse arquivo, eu posso vir aqui nessa opção de restauração e levar o meu arquivo de volta, perfeito? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Já já nós voltamos para vermos aí mais um pouquinho de assunto.